Boa tarde, turminha do 7º B. Aqui eu sou o professor Hugo, de língua portuguesa, e eu fiz esse vídeo para explicar para vocês a apostila dessa quinzena, da primeira quinzena de agosto, explicar para vocês como que vocês têm que fazer, né? Nós vamos estudar os verbos no modo imperativo. Então, assim, vocês já devem ter estudado a diferença de frase e oração. Frase é toda a expressão que a gente fala que não precisa de um verbo. Por exemplo, se eu disser socorro, não tem verbo na frase, então ela é uma frase somente. Para ser uma oração, essa frase tem que ter um verbo. Ele comeu muito no almoço, então o verbo comer está aí presente no passado, comeu, tá certo? Então, eu tenho uma frase com verbo. Quando eu tenho uma frase com verbo, eu chamo ela de oração, tá certo? Então, nós vamos trabalhar com as orações, porque a gente está vendo o verbo no modo imperativo. O que significa isso? Verbo no modo imperativo, ele indica uma ideia, expressa uma ideia na frase de ordem, ou conselho, ou um convite, ou um pedido, tá certo? Por exemplo, se eu digo assim, sente-se na cadeira, Pedrinho. Eu estou dando uma ordem, tá certo? Se eu disser assim, não viaje, pois está chovendo muito. Eu estou dando um conselho, tá certo? O modo imperativo, ele admite duas formas, afirmativa e negativa, tá certo? Então, é fácil saber. Se tiver presente na frase o não, como eu dei o exemplo agora, ó, não viaje, pois está chovendo muito. Quer dizer que o verbo está imperativo, está na forma negativa. Por que é imperativo? Porque está dando um conselho. Negativo porque tem um não presente, tá certo? Então, essa é a função do verbo imperativo. Na verdade, ele pode expressar uma desses quatro sentidos, né? Ok? As atividades, então, que vocês vão ter que fazer. As atividades são bem simples, eu coloquei para ver como que vocês aprenderam já até hoje verbo, tá certo? Como que vocês vão fazer aí, responder, né, de acordo com as explicações. Isso que eu falei, expliquei brevemente para vocês, está tudo explicado na apostila, tá, pessoal? Tem as explicações lá, ó. Então, se vocês tiverem dúvida, pode mandar e-mail para mim, pede para os pais mandar e-mail, que eu estou à disposição. A primeira atividade, da 1 a 5, na verdade, da 1 a 4, vocês vão usar um texto, que é do Pedro Bandeira, é um texto bem curto, que ali é um texto informativo, né? Como eu já passei as atividades anteriores, o texto informativo, ele tem o objetivo de informar ao leitor sobre determinado assunto. Usa uma linguagem formal, aquela que a gente usa mais na escrita, correto? A linguagem informal é aquela que a gente usa no WhatsApp, no dia a dia, para conversar em casa, com os colegas. Já quando nós escrevemos um texto, quando nós vamos escrever na internet, procura-se usar a linguagem mais formal, mais próxima da formal, ok? A informal, então, ela está mais relacionada à fala e à situação, né? Obviamente, se o prefeito, ele vai usar uma linguagem mais formal, porque ele é uma autoridade dentro da cidade, ok? Então, a partir do texto que vocês vão ler, vocês vão fazer as atividades. Então, a primeira, vocês vão reescrever do texto uma frase que expressa o modo imperativo, tá bom? A 2 e a 3, vocês vão marcar um X. Nas frases que estão aí, que foram tiradas do texto, o que elas indicam? Um conselho, uma ordem, um pedido, uma certeza, aí vocês vão marcar um X na correta. A 4... vocês vão reescrever as frases, tirando elas estão na linguagem informal, que é aquela mais da fala. Vocês vão reescrever ela na linguagem formal, ok? Da maneira mais correta da língua portuguesa. A 5, pessoal, é um desafio. Então, é uma atividade de prova Brasil, que vocês vão assinalar uma alternativa, de acordo com o conteúdo estudado, com o modo imperativo, qual que é a alternativa certa. Para fechar a quinzena, eu coloquei uma atividade divirta-se, que é uma atividade mais saborosa de fazer. Então, lá vocês vão ver
que tem um quadro verde com vários verbos no modo imperativo. O que vocês vão fazer com esses verbos? Vocês vão encaixar eles no texto, aonde tem os espaços. O texto, ele é uma receita, e aí nos espaços que estão sem palavra, vocês vão encaixar os verbos para ver e completar o texto, entendeu? Vocês vão completar esse texto com os verbos que estão lá na caixa verde. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Podem mandar e-mail para mim, falar lá pelo Classroom, tá? Eu estou sempre à disposição de vocês, com o aplicativo aberto. Meu e-mail é espíndola05@hotmail.com e conto com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, tá certo? O verbo é um pouquinho mais difícil, eu sei que tem muitos que têm dificuldade, né, com essa parte gramatical, mas eu confio que vocês vão ler, vão assistir ao vídeo, vão entender, compreender. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá certo, pessoal? Obrigado.